No domingo nós vamos iniciar o estudo, como dissemos, no Mar da Galileia, quando Jesus convida os seus discípulos para essa travessia e eles estão ali acostumados àquele ambiente, e é interessante notar um destaque. Vou ler aqui o capítulo 3 de Marcos, verso 9, diz o seguinte: então Jesus recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem. Então, lembra que o capítulo 4 começa, Jesus, ele está num barco ensinando, ele se afasta um pouquinho da praia, fez dali o seu púlpito, o seu espaço, sua plataforma, não é? E agora, na sequência desses acontecimentos, imaginamos que Jesus tenha gastado todo aquele dia no barco, parte dele. Em algum momento ele esteve a sós com os discípulos para explicar o sentido da parábola do semeador, mas agora de novo eles entram no barco para irem para a outra margem. E é interessante, ele despede a multidão e ele segue. Jesus estava tão cansado, que o texto aqui do verso 38 diz que Jesus estava na popa do barco dormindo. Sabe que esse é o único texto dos evangelhos que afirma que Jesus dormiu ou estava dormindo? Interessante. E ele estava com a sua cabeça recostada sobre um travesseiro ou uma almofada. Muito interessante essa visualização de Jesus e as suas características de ser humano pleno. Jesus foi plenamente humano. Ele enfrentou as mesmas sensações, as mesmas características que nós, seres humanos, enfrentamos. E nesta história, quando os discípulos já não estavam mais conseguindo suportar a pressão daquela situação, ventos fortes, ondas grandes, o barco começou a se encher de tal maneira que eles já não davam mais conta de esvaziar o barco. Então eles recorrem a Jesus e possivelmente já tivessem chamado a Jesus e Jesus não tivesse acordado. E novamente agora eles sacodem o mestre para dizer: Senhor, nós estamos perecendo. E Jesus então se levanta e protagoniza uma das cenas mais fantásticas. E foi a primeira vez que Jesus se levantou e ele apresentou o seu domínio sobre as forças da natureza. E ordenou que os ventos se aquietassem, que os ventos emudecessem, ou seja, que o mar se acalmasse e os ventos não voltassem mais. E os discípulos ficaram admirados. E havia outras pessoas também que presenciaram isto. E eles, então, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Interessante, o autor da lição, ele dá um destaque sobre a teofania de Deus, apresenta alguns aspectos mais técnicos, mais elaborados sobre a questão da teofania, mas a parte que mais me impressiona a respeito desse episódio é a demonstração do poder de Jesus sobre as tempestades. Nós podemos, em nossa vida, assim como naquela travessia, repentinamente os discípulos enfrentaram uma tempestade. Muitas vezes nós, na nossa vida, na travessia da nossa caminhada, nós podemos enfrentar repentinamente tempestades. E é possível que eu esteja falando para alguém justamente que acabou de descobrir um diagnóstico terrível sobre a sua saúde, ou está vivendo um drama em sua família, ou uma desgraça se instalou, ou financeira, ou de qualquer outra natureza. Enfim, as tempestades, elas acontecem, cedo ou tarde elas acontecem, mas nós não devemos esquecer jamais que Jesus tem poder para acalmar as tempestades. E a pergunta dos discípulos: quem é esse? Ele é o Filho de Deus, ele é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, ele é o Criador dos céus e da terra, do mar, das águas, dos ventos. Ele é o que fez todas estas coisas e ele tem poder para dominar as forças da natureza e tem poder também para controlar as coisas que nos acontecem. Que a história desta
tempestade acalmada por Jesus possa produzir em nós a calma, a tranquilidade, a paz, a serenidade de que Jesus está no controle de todas as coisas. Uma referência que é feita aqui na lição também interessante é o Salmo 104, eu destaco aqui o verso 7, onde nós vamos encontrar a tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão bateram em retirada. Olha que interessante, uma referência lá nos Salmos acerca do poder de Deus sobre as forças da natureza. A pergunta lá embaixo, que no encerramento da lição, nos conduz a uma reflexão. Como aprender a se apoiar no poder de Deus e a confiar nele em todas as situações? Esta é a grande lição que nós extraímos deste episódio de Jesus acalmando o mar da Galileia. Aqui terminamos a lição de domingo.